Henker que vive duas vezes. Capítulo 630. Tempo 2. Este é o 66º andar. Portão da cidade do fim do século. Isso está certo? Yon-Woo ergueu o colarinho e protegeu a boca do vento repentino e desolador. Este não parece um bom lugar para nos encontrarmos e planejarmos algo. Embora ele já tivesse visitado o palco antes, Yon-Woo não prestou muita atenção, pois seu objetivo principal era limpar rapidamente o palco. Graças ao diário de seu irmão mais novo, Yon-Woo conhecia as características de cada andar e, pelo que lembrava, o 66º andar era um palco sem nenhuma característica especial. Uma cidade que estava no final de um século, como o próprio nome sugeria, era sombria e apocalíptica. Arranha-céus desabados cobertos de trepadeiras contribuíram para a atmosfera misteriosa. A estrada de asfalto estava arruinada e a vegetação crescia entre suas fendas. Yon-Woo podia ver veículos espalhados por toda a área. Pneus de borracha vazios e lixo foram empilhados perto de uma placa de trânsito enferrujada. Havia uma passagem subterrânea escura, provavelmente uma vez à entrada de uma estação de metrô e, ocasionalmente, um rato ou uma toupeira aparecia. Talvez o tema seja os restos de uma civilização completamente destruída pela guerra nuclear. O cenário era familiar, já que Yon-Woo assistia frequentemente a filmes apocalípticos, como filmes de zumbis, na Terra. Na verdade, Yon-Woo nem precisou comparar com o filme. A cena à sua frente era semelhante às que vira nas áreas devastadas pela guerra na África e no Oriente Médio. No entanto, este lugar era ainda pior. Era difícil encontrar pessoas e a radioatividade e os gases biológicos nocivos ainda permaneciam no meio ambiente. Claro, essas coisas causaram pouco ou nenhum dano a Yon-Woo, já que ele tinha veneno sem forma. Porém, todas essas características fizeram com que o palco não fosse um bom ponto de encontro. Mas então, um lugar que é inadequado para a vida e evitado pela maioria pode ser o melhor lugar para realizar uma reunião secreta e evitar olhares indiscretos. Os olhos de Yon-Woo se estreitaram. Jeong-woo e Ananta também disseram que viriam para cá antes de perdermos contato com eles. Depois que Fante o alertou sobre o 66º andar, Yon-Woo planejou obter mais informações de Doyle antes de elaborar um plano de ação quando perdessem contato com Jeong-woo e os outros. Quando soube que Khan estava vindo para cá, ele também decidiu ir. Havia algo sobre esse estágio. Yon-Woo tinha certeza disso. Ele havia se disfarçado e, em vez do habitual casaco preto, usava uma elegante capa vermelha com capuz que o protegia dos ventos arenosos e tingia seu cabelo de branco. Além disso, ele usava uma máscara de madeira esculpida. Ele colocou Vigrid em seu subespaço e tinha um par de lanças, uma longa e outra curta, nas costas. Seria impossível para alguém identificá-lo como o Rei das Sombras. E como ele também era adepto de esconder sua aura, apenas um ser que estivesse no nível dos 9 reis teria o poder de ver através de seu disfarce. Yon-Woo foi para o lugar onde Khan deveria ter ido. Era uma estação de metrô não muito longe da localização atual de Yon-Woo. Uma placa próxima com letras que nem mesmo o sistema da torre conseguia ler estava pendurada precariamente, como se fosse cair a qualquer momento. Não havia um único raio de luz brilhando nas escadas que levavam à estação, mas Yon-Woo deu um passo à frente sem qualquer hesitação. Há muito que ele havia cessado qualquer dependência da luz e seguiu pela parede descendo as escadas até entrar na estação. Estava tão escuro e silencioso que ninguém aparecia, mesmo por acidente. Havia jogadores que procuravam em cada canto do palco para encontrar peças escondidas, mas até eles simplesmente passavam por esse lugar. Yon-Woo continuou em frente, passando pela bilheteria e chegou à plataforma sem qualquer perturbação. Os trilhos enferrujados da ferrovia eram visíveis abaixo. Yon-Woo se perguntou o que viajaria com eles. Bum! Depois de esperar mais de 30 minutos, Yon-Woo ouviu o barulho arrepiante do metal quando algo começou a se aproximar da plataforma. Um trem está chegando na estação. Por favor, fique atrás da linha. Um anúncio público cheio de estática soou. O trem parecia estar operando sem eletricidade ou magia. É claro que esse tipo de trem não poderia ser normal. Assim que o trem parou na plataforma, Yon-Woo subiu. As portas do trem se fecharam atrás dele e o trem começou a se mover. Há mais alguém a bordo? Os olhos de Yon-Woo se estreitaram e ele caminhou silenciosamente pelos vagões do trem. O trem era uma peça escondida que nem seu irmão mais novo havia descoberto e, sem nenhuma informação para orientá-lo, ele precisava estar em alerta máximo. O trem parava e abria as portas sempre que aparecia uma estação. Depois de alguns segundos, as portas se fechariam e o trem sairia da estação. Cada vez, ninguém embarcou no trem. Se houvesse outro passageiro, Yon-Woo os teria sobrecarregado e arrancado informações deles. Infelizmente, ninguém embarcou no trem e Yon-Woo só conseguiu estalar a língua de arrependimento. Ele desceu 20 estações depois de embarcar. A plataforma e a estação ferroviária eram diferentes de todas as outras que ele já tinha visto. Não se parecia em nada com o tema do final do século e, em vez disso, havia vários letreiros de neon iluminando intensamente a plataforma. Havia um letreiro de neon em forma de seta que indicava o caminho. Nome. Um jogador coberto com uma capa com capuz se aproximou de Yon-Woo. Foi difícil para Yon-Woo dizer se a figura que se aproximava era um homem ou uma mulher por causa da escuridão da estação. No entanto, Yon-Woo percebeu que este jogador era um ranqueador encarregado de se livrar de visitantes indesejados. Abel. Nunca ouvi tal nome.
Você com certeza parece um idiota. Yeon-woo bufou levemente e arregaçou a manga esquerda. Num instante, a luz do teto iluminou seu antebraço esquerdo, que começou a brilhar intensamente. Uma tatuagem brilhante e de aparência bizarra apareceu. Foi a marca que o Mar do Tempo usou para identificar os membros. Há algum membro que revele seus nomes verdadeiros? Se houver idiotas como esse aqui, vou sair agora mesmo e cortar minhas perdas. Antes de partir para o 66º andar, Yeon-woo interrogou um espião do Mar do Tempo que Doyle havia identificado. As convicções do espião não resistiram à tortura da fornalha do purgatório e, graças às suas informações, Yeon-woo gravou a marca em seu antebraço esquerdo. A marca time variava de acordo com o indivíduo que a possuía, porém, todos compartilhavam características distintivas que facilitavam o reconhecimento dos outros membros. A marca por si só facilitou a passagem como membro, mas... E o fim dos tempos? Merda, existe alguma senha secreta? Yeon-woo não tinha ouvido falar de nada parecido quando interrogou o espião. Bam, num instante, o porteiro começou a atacar com um chicote que estava enrolado em seu pulso como uma pulseira. No entanto, antes que o porteiro pudesse atacar, a sombra de Yeon-woo se ergueu e engolfou o porteiro completamente. Artes do espírito Yin, espiritualidade. Depois de criar seu espírito Yin, Yeon-woo agora poderia dominar todas as coisas que possuíssem a propriedade Yin, como a sombra. Yeon-woo não só conseguia controlar melhor sua própria sombra, mas também as sombras dos outros. Claro, esse poder estava limitado a seres mais fracos que ele. Ainda assim, isso significava que ele poderia controlar o corpo conectado à sombra até certo ponto. Yeon-woo enfrentou poucas dificuldades quando se tratava das sombras dos mortais. Uma vez que ele assumiu o controle da sombra e os limpou. Os olhos do porteiro sob o capuz ficaram nebulosos. Yeon-woo injetou uma grande quantidade de veneno espiritual no corpo do porteiro, e o espírito do porteiro ficou adormecido. Ele não era mais que um fantoche agora. Tão irritante. Eu deveria ter feito isso desde o início? Yeon-woo queria que o porteiro ficasse onde estava. Mas não queria que ninguém percebesse que algo estava estranho nele. Yeon-woo decidiu que implementar uma sugestão leve na mente do porteiro seria suficiente. Yeon-woo estalou os dedos e os olhos do porteiro focaram mais uma vez e ele deu um passo para trás. Irmão, seja bem-vindo. Peço desculpas pelas minhas dúvidas. O porteiro agora acreditava que Yeon-woo não apenas produzia a senha secreta, mas também possuía um status elevado, graças aos pensamentos que Yeon-woo havia plantado em sua mente. Yeon-woo abaixou a manga e balançou a cabeça. Não se preocupe. Como o mundo está tão caótico hoje em dia, entendo que muitos hereges estão tentando violar sua palavra. Em tempos como estes, mesmo entre irmãos e familiares, é natural prestar atenção aos detalhes. Obrigado pela sua compreensão. Muitos já subiram? Parece que mais membros do que esperávamos inicialmente responderam ao chamado. Deve ser porque não nos reunimos há muito tempo. Para onde devo ir? Use as escadas e use a saída número 6. Saída 6 no 66º andar. Parece apropriado. Continue com o bom trabalho. Depois de algumas brincadeiras agradáveis, Yeon-woo dirigiu-se na direção que o porteiro havia apontado. O porteiro olhou para as costas de Yeon-woo, perguntando-se por que ele estava tendo uma dor de cabeça tão repentina. No entanto, ele deixou suas preocupações de lado assim que o anúncio de que o próximo trem estava chegando e voltou à sua posição original. Eles têm segurança rígida. Os olhos de Yeon-woo estreitaram os olhos enquanto ele estalava a língua. Antes de sair da estação, Yeon-woo estava ficando irritado com os numerosos porteiros que apareciam em intervalos regulares dentro da estação. Além disso, havia pessoas escondidas nas sombras e nos cantos da estação, perto de cada porteiro. Quanto mais Yeon-woo subia, mais difícil era dominar as sombras dos porteiros sem atrair a atenção. Há muitas pessoas. Havia 200 pessoas na praça no topo da estação. Como este era o 66º andar, um lugar onde apenas os rankers poderiam entrar, era um número exorbitante. O Mar do Tempo tem tantos membros? Yeon-woo não tinha certeza se todos reunidos eram membros ou se haviam sido incluídos no grupo por algum outro meio. No entanto, ficou claro que o Mar do Tempo era uma organização muito mais poderosa do que parecia. Além disso, esta reunião é provavelmente para apenas uma de suas suborganizações. Yeon-woo planejou atacar as pessoas reunidas na sala de reuniões assim que ele chegasse, colocar todas as suas almas na coleção de almas e torturá-las para descobrir o paradeiro de Bran e dos outros. Devo assistir um pouco mais? Yeon-woo achou que deveria observar um pouco mais. Os membros de alto nível ainda não haviam entrado e havia a possibilidade de ele obter informações úteis assim que a reunião começasse. Os participantes foram muito solenes e todos usaram máscara. Eles evitavam conversar o máximo possível e apenas perambulavam, esperando a chegada dos organizadores. Yeon-woo pensou que poderia identificar Khan. Mesmo usando máscara e capa, Khan não conseguiu mudar completamente seu temperamento e aura únicos. Ele estava discutindo algo em silêncio com alguns participantes. Talvez tenham sido eles que o convenceram a comparecer. Yeon-woo também lembrou que Khan teve que passar por muitos obstáculos apenas para criar um relacionamento com o Mar do Tempo. Sentindo um olhar sobre ele, Khan virou a cabeça e encontrou os olhos de Yeon-woo. Assim como Yeon-woo reconheceu Khan imediatamente, Khan pareceu reconhecer imediatamente Yeon-woo também. Olhe para frente. Porém, após receber a mensagem de Yeon-woo,
Khan rapidamente voltou seu olhar para outro lugar e agiu como se nada tivesse acontecido. A pessoa ao lado de Khan inclinou a cabeça. Tem alguém aqui que você reconhece? Hahaha, de jeito nenhum. Não seria ruim se eu fizesse isso? Eu só estava pensando no que jantar com todos. Hahaha, é tão interessante ver esse seu lado. Khan. Yon-woo sorriu levemente enquanto observava Khan suavizar a situação com brincadeiras. Enquanto Yon-woo olhava para os outros participantes, ele começou a se perguntar qual seria o melhor momento para atacá-los. A sombra de Yon-woo já havia fluído pela área de reunião e estava em contato com as sombras dos outros há muito tempo. Assim que ele desse o sinal, essas sombras consumiriam instantaneamente seus próprios mestres como feras famintas. Vou assumi-los agora. Yon-woo tomou uma decisão enquanto olhava para a multidão que se reunia. Os altos funcionários apareceram e falavam bobagens atrás de um pódio. Yon-woo esperava alguma informação valiosa, já que deveria haver um bom motivo para todos arriscarem esta reunião, especialmente porque eles valorizavam muito o sigilo. No entanto, o orador apenas falou alto e pomposamente, como se suas palavras fossem importantes, mas não passavam de besteira. Algo sobre o fim dos dias, o que aconteceu no início dos tempos, como o mar do tempo lideraria o futuro e todo tipo de coisa, de outras bobagens. Ele não falou sobre nenhum plano ou próximos passos. Foi quase como a reunião de um culto. Yon-woo tentou ouvir até o fim, já que o último contato deles com Bran foi quando ele chegou a este lugar. No entanto, Yon-woo logo concluiu que seria mais eficiente capturar todos e forçá-los a falar. Além disso, parecia que ninguém mais viria. Yon-woo mobilizou as almas que colocou à sombra de cada pessoa. Muro dos Mortos. Assim que as sombras abaixo dos pés de cada participante balançaram como neblina. Bam! De repente, por trás, uma mão pousou no ombro de Yon-woo. Yon-woo se virou para ver quem era. Espere calmamente. Uma mensagem urgente soou no ouvido de Yon-woo. Uma que Yon-woo nunca pensou que ouviria em um lugar como este. Era a voz de Leonard. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.